Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gustavo Albanese, CEO da Rede Buda Spa. Estamos começando mais um episódio do BudaCast, compilado de vários episódios relacionados ao empreendedorismo, especialmente com franqueados da Rede Buda Spa, que vem para trazer um conteúdo em que cada um deles é especializado no tema. E estamos aqui na nossa van tradicional, dentro da cidade de São Paulo, mas aqui a gente está tranquilo, zero de agitação, tomando nosso chá indiano, assim como é o oásis na rotina do Buda Spa. E hoje o tema é demais, eu vivo isso e cada um vive, que o tema é montei um negócio com a minha família e agora? Então é um negócio, então a gente começa a falar disso. E para mim e comigo tem aqui o Felipe, formado em Direito com MBA em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral, gerente jurídico por 17 anos, saiu do mundo corporativo em 2017, abriu a unidade do Buda Spa do Anália Franco, à época, possui unidades do Buda Spa e da franquia Yogini, então multifranqueado de outra marca também, formado em Meditação pela organização Condor Blanco, estudou budismo tibetano e sufismo, eu tinha falado surfismo na época, errei, sufismo, que amadorismo, negócio sufismo, com diferentes mestres. Atualmente está fazendo formação EAG, empresa autogerenciável, para encontrar novas maneiras de entregar bem-estar e atendimento. Excelente. Franqueado com Anália Franco, Shopping Anália Franco, Shopping Moca, Perdizes e agora a nova unidade Tatuapé, Gomes Cardim. Cláudio, aqui ao meu lado, empresário, atua no setor de mobilidade através de empresas e concessionárias de automóveis e locação de veículos, setor de serviços através de franquias no Buda Spa Saúde e Bem-Estar, setor de seguros, com a corretora de seguros, não sabia da corretora também de seguros. Formado em Administração de Empresas pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade pela USP, terceira geração no comando das empresas de origem familiar. Vamos explorar esse tema, de sucessão também. E a Fátima aqui na minha frente, bacharel em Direito, estou cheio de advogados, tem que tomar cuidado que eu vou falar aqui nesse podcast, pela Universidade Paulista, o Faville Santana do Parnaíba, contabilista, formada pela Instituição Técnico Comercial Latino-Americano de Osasco, técnica em transações imobiliárias, não sabia dessa também, formação técnica pela EBRAE, Mastermind, curso de especialização em gestão empresarial, diversos cursos de gestão financeira, pessoal empresarial, há 16 anos como gerente da área Fisco, Contábil de Departamento Pessoal Imobiliária, 13 anos como diretora técnica administrativa nas áreas contábil, imobiliária e advocacia também. Muito bem-vindos. Um prazer, e eu acho que agora a gente começa com o nosso ritual das xícaras. Opa. E cada um de vocês tem eu amo. No meu caso, eu amo vendas e amo, a vida é uma venda, a gente está sempre, como a gente falou da outra vez, sempre se nos vendendo e vendendo o processo, que a gente acredita, engajando pessoas, então isso está totalmente incorporado no meu DNA também. E o seu, Cláudio? Eu amo gestão de pessoas e realmente eu amo, né? Eu acho que empresa sem pessoas não é nada, importantíssimo, né? Então bateu bem. Não escolher, mas bateu bem. E o Felipe? Amo empreender e faz muito sentido sair do mundo corporativo e iniciar minha própria empresa. Hoje faz muito sentido poder entregar os meus valores, aquilo que eu acredito para muito mais pessoas. Bom, e o seu? E o meu, eu amo processos. Será né? Contabilidade, fiscal, direito? Será tudo enraizado no meu DNA já, né? Então a gente tem que trabalhar com processos, né? Para ter uma organização saudável, para a gente ter liberdade, poder crescer, você tem que ter processo. Se não tiver, você não cresce. Muito bom. E começamos aqui com o tema de sociedade em família. Né? Todos nós somos sócios de familiares, eu sou sócio do meu pai, e a gente começou lá em 2001, uma iniciativa, uma ideia dele, ele que trouxe a ideia de montar um negócio de spa. Eu estava fazendo direito também, mas não sou advogado, só fiz direito e terminei, não prestei nem OAB. Depois fui para a área financeira, mas a gente começou aí com ideia dele de a gente montar algo em sociedade. Na época eu estava na faculdade, ele me deu 5% que eu não tinha dinheiro para comprar, e então eu ganhei uma participação e aí comecei a tocar e gerenciar o negócio. Fui ganhando dinheiro em banco, trazendo, investindo. Hoje a gente tem construído aí um negócio junto em sociedades, dá muito bem, pai e filho, teve aí os aprendizados ao longo do caminho como um todo, como qualquer negócio e o tipo de conhecimento de pessoa e tudo mais. Agora a gente está aqui com vocês três, que são sociedade também, mãe e filha, só que você não é filho, você é mãe. O Felipe, que é com a esposa,
e você que, junto com o Marcelo, irmão, e passaram aí de uma estrutura de sucessão familiar e etc. Antes de você, vou perguntar para a Fátima e para o Felipe, como é que começou? Foi a ideia assim, foi por acaso, assim, foi estruturado, vamos montar um negócio junto, foi por falta de opção que não tinha sócio, foi uma coisa bem desenhada no começo, ou simplesmente calhou, vamos montar e ver como é que é? Começa você, Felipe, falando um pouquinho disso. A gente tinha uma vontade já há um tempo, desde que a gente se conheceu, de montar algo, não sabia o quê. Não conseguia criar coragem para sair do mundo corporativo. E um amigo meu abriu uma unidade, uma franquia de beleza na época. Eu fui na inauguração da unidade e falei, pode ser uma boa oportunidade. E ficou ali guardada a ideia. Eu e a Daniela, a gente morava em Belo Horizonte, eu sou natural daqui, mas trabalhava lá. A gente trabalhava em Belo Horizonte os dois, e eu vim transferido para São Paulo de novo. Então ficava nessa ponte de lá para cá, né? Eu ia para lá, ela vinha para cá. Ela tentou uma transferência para cá pela empresa, não deu certo, e a gente pensou, vamos fazer uma transição, vamos buscar essa transição que pode ser uma oportunidade legal. E eu lembro que a gente fez um trabalho nosso, né? A gente entrou ali no site da ABF, fez uma pesquisa, ela fez o dela, selecionou 5, eu selecionei 5, a gente conversou com um amigo, deu umas direcionadas, mandei uma mensagem, um e-mail para você, em 5 minutos eu recebi a resposta, eu falei, bom sinal. Eu acho que fui eu que respondi. Foi você mesmo. Foi um bom sinal. Eu que fazia a expansão. Eu era rápido, o pessoal de expansão tem que ver, tá vendo? A velocidade. Continua rápido, né? Continua rápido. Um indicador já de excelência. E aí a coisa caminhou super rápido e a gente tomou uma decisão, né? Então ela sairia do emprego dela, iniciaria no Budispa até o momento em que a gente percebesse que o negócio fazia sentido e que eu poderia fazer a transição também. Eu acho que no 3º mês a gente falou, vai dar, vamos tomar uma decisão. Eu comuniquei, fiz uma transição um pouco mais demorada para resolver tudo e sair numa boa, mas em menos de um ano, dentro do mesmo ano que a gente iniciou em fevereiro de 2018, em novembro eu já estava também no negócio, nós dois juntos no negócio. Então foi meio desenhado, né? Vocês se programaram realmente para montar o negócio do início. Sim, foi bem programado, até a escolha do negócio, juntamos um pouco de capital, escolhemos bem o que ia ser, fizemos uma pesquisa. Nunca passou pela cabeça ter sócio externo, sempre a ideia era você. Sempre a ideia foi nós dois. E aí depois vieram as outras expansões, mas sempre foi conosco. Que bom. E você, Fátima, como é que aconteceu isso de... Então, foi assim uma coincidência até de uma vontade que eu tinha de trabalhar com bem-estar um dia, né? Então, meu diretor na época me pediu para eu analisar um contrato do Budispa, né? Que uma parente dele estava pensando em montar uma franquia. E aí eu analisei, fiz um monte de pesquisas para ver se a empresa era séria, né? E aí eu falei, poxa, você sabe que pode ser um bom negócio aí. Eu não sabia dessa história, olha que legal. Foi. Aí eu falei, vou começar a visitar algumas unidades. Aí eu comprei um voucher para mim, para a Priscila, que é a minha sócia, né? Minha filha é minha sócia. Falei, vamos, Pri. Ela falou, não, mamãe, meu consultório tá bom, não quero mudar, eu quero continuar. Eu falei assim, mas vamos fazer o seguinte, vamos conhecendo, né? Não precisamos tomar uma atitude assim, né? Tá com fisioterapeuta, né? Sim. Mas ela estava muito bem estruturada, né? Então, tinha pacientes que vinham de fora de outros países aí para serem tratados aí, né? E, então, ela teve um pouquinho de resistência no começo. E nós ficamos aí 1 ano namorando o Budispa, né? Aí falei, e abri uma unidade lá pertinho da casa dela, numa aclimação. Eu falei, Pri, tá 5 minutos da sua casa, então vamos tentar, né? Ela falou, então tá bom, então vamos começar. E foi aí. Então, o convite foi teu? Foi. Então eu falei, vamos lá, eu entro com um investimento aí, com capital, você vai lá, me ajuda, porque você é técnica e você vai saber me ajudar nisso, porque eu não entendo nada de terapia, não entendo nada de massagem, não entendo nada. Então você me ajuda aí, né? E começamos a trabalhar assim, dividimos as tarefas, né, em administrativo e técnico,
né? Então ela cuidava lá das terapeutas, ela treinava, ela fez o curso lá no Buda, né? Para poder treinar as terapeutas, né? E foi muito bacana. Isso foi em 2018. Aí, um ano depois, surgiu uma nova oportunidade para a gente abrir no Blue Tree de Alphaville. E um ano depois foi Faria Lima e depois um ano e pouco Lins, né? E agora a gente está na iminência de abrir no Morumbi. Sim, né? E está aí expandindo. E estamos expandindo, graças a Deus. Estamos Isso é felizes, muito legal, porque você teve assim, você fez o convite para ela, né? E Sim. assim como para mim, o meu pai, o Jaime, fez o convite para mim, ele viu, estava em outro caminho, não estava indo nessa, e era até um negócio paralelo. Foi, tá bom, vou e monta e vamos ver como é que é, e começando e tudo. E é interessante ver como, no fundo, as coisas vêm com um ciclo de energia, de formação, de valor, de propósito, e ninguém melhor que os pais para conhecer os filhos e falou, vamos construir um negócio que acho que pode ser no caminho, a coisa vai desenvolvendo. Muito bacana. Sim. Cláudio, você, pelo que você está falando, eu vou querer que você conte um pouquinho, não foi muito uma escolha. Claro que o seu irmão agora foi uma escolha, mas você veio de gerações. A gente vê ao longo de várias empresas aí tradicionais no Brasil e de fora do país, etc., que elas passam aí por geração, pós-geração. Em determinado momento, algumas ou elas despontam e crescem muito, e tem outras que quebram e somem. Você nunca mais ouve falar, seja porque a outra geração não cuidou do negócio, ou o cara já estava indo por um outro caminho, a coisa se perde aí. O valor também da governança, tal, que a gente fala. Como é que foi a tua história aí de virar sócio do teu irmão? Na verdade foi assim, a gente, como eu falei, né, a gente vem de uma origem de empresa familiar, né, as empresas, desde o meu avô começou, né, com o setor agroavícola. Do meu avô foram 5 filhos, que assim, não escolheram ser sócios, né, porque quando você vem dessa origem, você não escolhe seu sócio, mas até certo ponto se deram bem, né. Eu acho que quando veio a terceira geração que a coisa começou a mudar um pouquinho, né. A Males que vem para bem. A terceira geração eram quantas pessoas? Aí já chegou a 15 pessoas. 15 pessoas, Começa aí começa a complicar, né? Porque a empresa não cresce em PG como cresceu a família, né? Então complica mais. Então, como eu disse, a Males que vem para bem, houve um processo de cisão, né, do grupo inteiro. Eu e meu irmão ficamos com algumas empresas, né? A parte do setor de automóveis, né? Uma das empresas. Parte de locadora, depois a gente começou a formar e continuou sendo meu sócio, mas a história legal é que a gente entrou no Buda através da Fátima. Eu também não sabia. A gente estava conversando, né, eu descobri porque eu fazia natação na academia, na aclimação, e eu fui convidado para experimentar uma massagem. E eu falava, na minha época, massagem era quiropraxia, né? Do senhor japonês lá em Mogi das Cruzes, quebrando a gente, né? E aí eu falei, bom, mas será que vai ser isso, né? Não sei. Mas tem a massagem relaxante. Fui lá, terminei a natação, subi, né? Era lá em cima ainda, né? Sim. E eu adorei. Falei, nossa, eu não conhecia Buda Spa. O que é isso, né? E aí eu comprei pacote, dei cliente, fiquei 1 ano e tal. Eu falei, poxa vida, será que esse negócio não é legal a gente levar para Mogi das Cruzes, né? Poxa, é uma oportunidade. Falei pro meu irmão, procura um Buda Spa e faz massagem, depois você me fala. Ele foi na Vila Clementina, do Marcel, né? Ele falou, nossa, que coisa legal. Aí falou, pô, vamos tentar. Aí que eu mandei e-mail, entramos em contato, veio resposta rápida, e o pessoal já foi correndo lá para Mogi, veio imóvel e começamos. Foi assim que começou. Legal. Então assim... Não tem comissão, hein? Não foi proposital, foi... Depois a gente fala no reservado. O merchan, hein? E aí, assim, escolhi meu irmão porque acho que todo esse passado de empresa familiar, tudo que a gente aprendeu na prática, essa questão de relacionamento, deixou bastante bagagem pra gente poder continuar e montar uma governança nossa, e isso acho que tem servido de bastante lição para a gente poder
galgar novos negócios, né? Então, e o entendimento que a gente tem entre a gente é muito bom, né? Eu não escolhi, para o Buda eu escolhi meu irmão, né? Para as outras empresas não era meu irmão já, né? Porque a gente era herdeiro, né? E acho que dada a mesma formação, ele também fez administração lá na FEA, acho que a gente casou muito bem. E como é que fica, né? A gente fala, pô, se o negócio não vai bem, o almoço do final de semana ou a festa do Natal não vai bem. E basicamente, na segunda geração aconteceu isso. Na terceira geração, não. Hoje eu consigo, com o meu irmão, eu saio toda semana com ele para jantar uma vez por semana. Eu saio com minhas irmãs, janto com elas. Então, isso aí a gente conseguiu mudar do acidente que teve na segunda geração. Então, você isso aí acho que esse aprendizado bastante. A gente acabou aprendendo na prática, né? Mas foi muito válido, né? Então, acho que acho que o sucesso é devido a isso, né? A gente conseguiu aprender com o que a gente passou. E tem um lado nisso, né? Que a gente falou, beleza, formamos uma sociedade, montamos, mas assim como todo casamento e sociedade, ele tem seus desafios e as maneiras. E uma forma em negócio que tem como se organizar e evitar muitas vezes é a governança, as responsabilidades, a separação, como que foi feito, e às vezes nem sempre isso é desenhado do começo. Às vezes você fala, não, com o tempo vamos começando a organizar e separar. Felipe, como é que vocês separam isso daí? Tem responsabilidades, funções, vocês criaram desde o começo, porque naturalmente, quando você já separa, já tem as divergências de visão que são naturais em qualquer coisa, mas a maneira como você vai conduzir isso é que é o segredo. Mas como é que vocês fazem essa divisão aí? A gente fez isso desde o começo foi um pouco natural com o que cada um tem de competência mesmo. Então eu sou um pouco mais da área de controles, técnicas, financeiro, jurídico. Então eu fiquei com essa parte mais de parte técnica e ela ficou mais com a Daniela ficou mais com a parte de recepção comercial. E durante o tempo e as nossas competências, o legal disso é que nós temos competências que são complementares. Então o que falta de mim, ela consegue suprir, o que falta nela eu consigo suprir, e a gente vai evoluindo bem nesse nosso ajuste. E nesse período em que a gente está juntos, a gente foi fazendo pequenas mudanças, pequenas alocações de responsabilidades para funcionar melhor. Então a gente dividiu isso, antes não era algo estruturado, escrito, mas faz um tempo já que a gente conseguiu montar um organograma, colocar responsabilidades, definir bem, até para mostrar para as equipes quem faz o quê. Porque dá clareza para quem não está vivendo isso no meio, né? Para quem, ainda mais quando são várias unidades, as pessoas não sabem bem com quem falar sobre o quê. Então a gente dividiu, começou a comunicar para as equipes e agora está muito mais claro, inclusive para nós. E algumas decisões que são decisões do negócio, decisões mais estratégicas, a gente forma um conselho, em algum momento a gente senta especificamente para isso, que também é um aprendizado que foi legal, de sentar no momento específico e definir isso para conseguir tomar as decisões, porque senão todo momento é momento de falar de negócio, todo momento é momento de falar de problemas, e aí acaba que a relação vai se desgastando. Tem que saber separar, né? Você, Fátima, como é que vocês fizeram? Nós também separamos muito, né? Atribuímos a uma e a outra as suas atividades, né? Então, Priscila, como eu falei, ela é muito parte técnica, muito recepção também, né? Porque ela controla bastante os processos da recepção, e isso é muito importante para poder ter um equilíbrio, né, na empresa, melhorar vendas e tudo mais. Então, ela ajuda bastante nisso. E eu também fico com essa parte administrativa, que também não é nada fácil, né? De análise de contratos, parcerias. Nós estamos investindo muito em parcerias, né? Então, já temos aí mais de 60 empresas parceiras. Isso daí é bem bacana. A gente está com uma equipe bacana, que nós formamos aí de coordenadoras, né? Que tem uma coordenadora da parte administrativa, uma da parte comercial e outra técnica aí que me ajuda aí também na logística, né, dos materiais. Então, nós conseguimos montar uma estrutura, né, empresarial
para poder dar um pouco de liberdade, até você quer fazer um passeio, um descanso, alguma coisa, você não consegue, você fica doente, você não pode, né? Então, nós fizemos isso. O negócio vai ganhando maturidade, você tem conseguindo desenvolver outras coisas. Sim. E Priscila, a gente se entende bem, às vezes em divergência de opiniões, é óbvio, eu acho que toda a sociedade tem, mas o bom de tudo é que nós conseguimos colocar a questão em pauta e debater até chegarmos num consenso, né? Então, não tem brigas, não tem discussões, né? Então, a gente sempre chega num consenso, né, para poder tocar uma ideia aí para frente. Então, a gente se dá bem. E isso é bom porque, assim, naturalmente, né, as divergências, como eu estava falando, de visão vão surgir. Agora vem muito de uma questão também de educação cultural, de como é que você lida com aquilo. Sim. Né? Porque às vezes tem gente que vai explodir, vai brigar e vai ficar sem se falar durante 2 dias até resolver o negócio. Tem gente que cada um tem o seu jeito de lidar com isso. Como que é com o teu irmão? Porque assim, marido e mulher, e pai e filho, podem ter as brigas, mas eu nunca vi briga de sair tanta porrada como irmão. Não, quando a gente era pequeno, a gente saía na porrada mesmo. Quando era pequeno, assim, irmão é igual para igual. Não, isso não tinha jeito, né? Os dois lutavam judô ainda, né? Então você vê como é que é. Na verdade, assim, a gente dividem lá, como que a gente, bom, a nossa estrutura, a gente já tinha uma estrutura, né? De vários negócios. De negócios e uma central administrativa. Então, essa central administrativa a gente utiliza para dar todo o back-office, gerenciar todo o back-office das empresas. Então, o Buda era mais uma empresa dentro desse back-office. A minha ideia quando abri o Buda era de que era profissionalizar, né, eu ter o gestor e tocar. Aí com os anos vindo, né, eu te falei, não é, eu tenho que estar mais próximo. Então eu tive que voltar um pouquinho mais para estar mais próximo. Pra entender a operação. Exatamente. Então é o que eu venho fazendo, né? A gente é bebê perto de vocês, né? Porque vocês já tem tantos anos de experiência. A gente, a mais antiga nossa completou 2 anos, né? Então é bem novo. Mas está sendo um negócio bem prazeroso, né? Lógico, como qualquer outro negócio tem suas dificuldades, peculiaridades, mas estamos levando, estamos gostando. Mas com o meu irmão é basicamente assim. Eu me concentro mais na parte do Buda. Eu era o comercial na parte de automóveis. Eu saí, a gente profissionalizou. Hoje eu tenho um diretor comercial que cuida de toda a parte comercial. O meu irmão, ele fica acima, então ele é como se fosse um operador, mais ou menos, das concessionárias. A parte de locadora ainda sou eu tenho o meu corpo gerencial lá, a parte de corretora é minha responsabilidade também, e o Buda. Então, assim, mas quando eu estou ausente, né, que é justamente na hora que a gente precisa sair para fazer a viagem, poder descansar, meu irmão entende do negócio assim como eu entendo do negócio da concessionária, né? Então eu sempre mantenho ele bem informado sobre o que está acontecendo e tal. Justamente o nosso jantar de toda semana a gente acaba falando de negócio, né? Então a gente também viaja muito junto, porque a gente mora em São Paulo e a central administrativa fica em Mogi das Cruzes. Então a gente acaba viajando sempre. Se brigou ou não, tá dentro do carro, não tem jeito. Não tem essa, eu vou no outro carro, não. A gente vai no mesmo carro justamente para chegar em casa, né? Como o próprio Papa, né? Que Deus o tenha, ele falava, né? O casal, né? Não somos casal, mas não pode dormir sem estar acertado, né? Então a gente como irmãos também no negócio não pode ir para casa, cada um ir para sua casa sem estar acertado o negócio. Então a gente leva isso a sério. Eu acho que tem funcionado bem e a gente tem uma linha de pensamento muito boa, né? Acho que um complementa o outro, né? A gente respeita a parte de pensamento um do outro. Então assim, graças a Deus está indo bem. Né? Como eu falei novamente, o passado ensinou bastante a gente, então graças a Deus o respeito acima de tudo, com certeza, em qualquer né? relação, mas ainda mais numa dessa, porque envolve muito além do negócio, envolve a nossa vida pessoal aí no que a gente está construindo. Respeito é fundamental, com certeza, em tudo que a gente faz. Para a sociedade, na família, para sócios, para amigos. E uma particularidade, né, que a cultura japonesa tem um respeito pelo mais velho, irmão mais velho, né?
E assim, uma coisa que entre meu pai e meus tios tinha muito pelo meu tio mais velho. E com meu irmão, assim, eu sou mais velho, mas eu não tenho essa de que ele tem que me respeitar, né? Acho que eu respeito ele, ele me respeita e por isso que isso tem dado certo. Né? Não tem hierarquia. Não tem. Agora essa questão, assim, porque óbvio que tem as situações que você tem ali não vou chamar de discussão, mas no bom sentido, né, das questões que você vai trabalhar e vai falar isso no dia a dia, às vezes um pouco mais acaloradas ou não em relação ao tema e como é que você vai conduzindo, normal em qualquer coisa. Só que a diferença é pai, filho, mãe, filho, cada um vai para sua casa, irmãos vão para sua casa e conseguem depois amanhã. E aí, Felipe, às vezes tem que dormir na mesma cama, então esse ditado aí do Papa funciona? Como é que vocês lidam com isso no dia a dia? A gente teve que ir se adaptando e criando nossa forma de lidar com isso durante os anos, porque no começo não foi tão fácil. Imagino. A gente vivia o negócio 24 horas por dia. Naquele momento, inclusive, nós estávamos o tempo inteiro na recepção, então, nos spas. Então a gente ficava 12 horas do dia no spa, depois ia para casa e continuava trabalhando, conversando sobre spa, conversando sobre coisas. Isso acabou, a gente entendeu que não estava sendo mais saudável, porque tinha acabado essa vida pessoal, era só trabalho mesmo, era só as coisas do spa. Então acho que uma coisa que foi legal foi a pandemia nesse aspecto, somente nesse aspecto, claro, que a gente conseguiu sair daquele ritmo frenético que nós entramos desde que nós iniciamos com o negócio, e foi um momento de pausa, e a gente ficou vivendo, eu contei ali na convenção, né, que durante a pandemia o proprietário da unidade do Anália Franco, ele incrível isso. Não reduziu o valor do aluguel. Ele falou, não tem redução. Eu falei, mas o mundo inteiro está reduzindo, eu não vou reduzir. Nossa. E eu falei, bem, a gente estava numa transição de apartamento, eu falei, vamos morar lá. Vamos pagando aluguel mesmo. Fora da unidade. Uma casa grande, tinha cozinha, banheira, pétala que sobrou, tinha um monte de coisa lá. Eu falei, vamos morar lá. E a gente colocou um desses futon japonês na sala. Pedi para a pessoa lá fazer uma faxina, deitamos lá e a gente começou a conviver naquele espaço que era de trabalho e muitas vezes de estresse, de uma forma mais leve, uma forma mais harmônica. Então foi bom a pandemia porque para grande parte dos casais ela gerou uma relação que não existia antes, isso, né? E gerou muito atrito para vocês. Para nós ela mudou um pouco essa forma como a gente se relacionava, porque era uma relação que estava se transformando somente numa relação de sócios. Então a gente tem feito tem momentos em que a gente aproxima mais nessa parte dos sócios, e aí a gente criou algumas ferramentas para sair desse automatismo e aí conseguir dar uma saída. E outra coisa são essas viagens que a gente fazia mais, né? A gente conseguia fazer. Era até uma coisa que o Gustavo ele não gostava muito, né? Ele falava, eu adorava. Não, eu adorava. Falei, como é que é a operação? Quanto mais tempo eles ficam fora, mais prospera a unidade deles. Falei, por onde ele foi? Ele saía um mês fora. Falei, um mês fora, a operação tá voando. Falei, nem volta, fica aí que tá. Mas a gente tinha um dos propósitos, acho que o legal, assim, quando nós decidimos empreender, a gente colocou alguns propósitos que eram importantes para nós. Porque sair do mundo corporativo, que tem uma série de seguranças, né, de proteções, tem o carro, tem o celular, tem o plano de previdência, tem um monte de coisa que te dá uma certa segurança, ou uma falsa segurança, e largar isso para empreender, um salto no vazio, precisa ter um direcionamento, um propósito. Então uma das coisas é que nós não conseguimos viajar ou fazer o que nós queríamos com os 30 dias de férias que a CLT nos concedia. E as viagens eram um ponto importantíssimo para nós. Então por isso até isso foi uma das razões pelas quais nós começamos a empreender. Então essas viagens também faziam com que nós saíssemos do negócio. Mas isso era possível até a segunda unidade, a terceira. Agora a coisa mudou um pouco. E aí o nosso movimento é justo de criar essa estrutura de back-office para conseguir cuidar do que é mais operacional para a gente voltar a fazer esse movimento. Uau. E o legal também foi criar essa estrutura porque acaba tirando as pequenas decisões ou as pequenas questões de nós. Então eu negocio as questões de financeiro, de outros processos com a pessoa que está comigo, ela com a dela, e a gente vai discutindo isso, vai tomando decisões no dia a dia. E a gente criou alguns rituais também, que chegou em casa, tem uns momentos que parou.
Ali não se fala mais de negócio, não se fala mais de nada. Porque senão você vai vivendo só naquela bolha. E aí a tua vida prioritariamente é aquilo, porque natural sair do negócio e tá pensando no negócio. Não é que você desligou a chavinha e acabou. Não dizer. E tem horas que você, não sei, eu tô vendo alguma coisa, lendo alguma coisa, eu tenho uma ideia. E aí é natural falar, pô, o que você acha? E agora a gente anota, depois a gente fala, será que eu poderia falar sobre isso agora? Eu sei que não, mas será que a gente poderia conversar? Vamos abrir uma exceção, porque é importante. Essa tive uma ideia, mas... Então a gente tem criado esses espaços que é legal. Claro, né, que era muito... esse momento da criatividade, ele vem quando você consegue desenvolver, isso é muito melhor. Mas para a saúde do relacionamento, para nossa saúde também foi importante criar. Ainda mais é marido e mulher que vivem. Vocês separam bem, Fátia, porque é natural você conversar de coisas que estão no dia a dia, às vezes não é nem. Eu falo muito com o Jaime, às vezes minha mãe dá bronca no almoço de domingo e fala, não, para de falar de negócio aí. Mas é gostoso, entendeu? Você faz um negócio que não para e vai, aprofunda, dá visão. Né? Mas é importante, às vezes, não só parar para dar um respiro na relação, mas também pelas pessoas que estão em volta. Né? O cara nem sabe o que você está falando, fala, pô, eu estou aqui do lado, mas e aí, vamos conversar também. Como é que vocês conseguem administrar? Nessa questão, a Priscila, ela me belisca mais, sabe? Então, eu não consigo desligar muito, né? E aí ela fala, mamãe, ó, né? Hoje não. Né? Vamos parar. Ela consegue. Você está na hora do almoço, celular para lá, né? Nada aqui. Você está dando um mau exemplo aqui para minha filha, né? Sem celular na mesa, tal, né? Então, com essa advertência, né? Eu estou me disciplinando mais, né? Porque vida de executivo não é fácil. Você está ligado 24 horas, você sabe que é assim. Então a cabeça não para, né? E aí eu estou conseguindo me disciplinar mais em função do que ela entende, né? Do que ela entende, e eu concordo plenamente que é saudável, né? Então, almoço de domingo a gente já está conseguindo fazer um almoço, a gente viaja muito junto, né? Então eu viajo com ela e com a minha outra da filha, a gente gosta de estar com a família sempre reunida, a gente sempre faz programa juntos. E a gente está evitando o máximo possível de falar de negócios. Às vezes é né? difícil, né? Nos finais de semana que a gente consegue dar uma relaxada, uma saída. E tem alguma coisa que vocês conheceram, que vocês não conheciam, do irmão, da filha, da esposa, de como na sociedade que vocês falaram, putz, ela tem um jeito que eu não conhecia esse... Vocês talvez um pouco diferente, porque você já nasceu um pouco com a empresa, com o negócio. Teve alguma coisa que você... Eu passei a admirar muito a Priscila na questão administrativa, porque ela foca bastante, ela tem muitas ideias boas, né? Então, eu sempre achei que, como ela é da área da saúde, fisioterapeuta e tal, eu falei, olha, ela não tem muito, de repente, tino para uma parte administrativa, mas não, né? Então, eu posso dizer que eu fico tranquila que a Priscila consegue pensar por nós duas em muitas oportunidades, né? Então, esse lado dela de empreendedora, né? Eu não conhecia e se desenvolveu, e eu estou bem feliz por isso. Né? Porque, de repente, amanhã eu vou me aposentar e eu tenho alguém para... Claro. Essa é uma meta. É verdade. Né? E você, Felipe, tem alguma... Eu conheci um lado da Daniela que eu não conhecia muito bem, que é uma pessoa extremamente competitiva. Ano passado ainda mais, né, com essa questão do PEX, ela começou falando, eu vou ganhar o PEX. Eu falei, tá bom, vamos o PEX eu vou ganhar. Vamos fazer o que tiver que fazer. E ela foi criando as estruturas, foi criando os sistemas, os processos e tudo. E foi né? Foi algo muito legal, porque foi algo que é inspirador também. É uma parte competitiva, mas que inspira também. Isso gera um movimento em volta. Mas era um lado que eu já tinha visto assim, mas em coisas mais do dia a dia, né? Um jogo ali, um baralho, mas isso aí foi... Essa daí falou, pô, Ela falou, vamos ganhar. Eu falei, vamos, tô junto, mas vamos. E foi... E tem um negócio de, né, que a gente vai aprendendo também, vindo a admirar em algumas coisas. Eu vejo assim, quando a gente começou, e meu pai
a empreender junto, e aí estamos falando de 20 e tantos anos atrás, no começo, e eu novo, sem experiência, e começando as coisas, eu queria tudo, né? Você quer fazer tudo, não, isso, eu vou testar, vou fazer aquilo, não sei o que e tal. E, naturalmente, na época ele era entre aspas, o comandante do negócio, tinha investido, etc. Era uma operação pequena e podia muito bem me brecar, como tem inúmeras empresas aí, falando, não, isso esquece. Tanto frustração eu vejo muitas vezes de novas gerações em querer assumir comando da empresa e tal, porque, pô, não deixam mudar, é aquilo, e a geração anterior não fala... E uma coisa muito boa que eu vi nele, que hoje eu reconheço com clareza, é que assim, ele me deixava errar sem, tá bom, faz, e sabe, essa dose de desenvolvimento junto. E quando eu acho que tem um negócio em que a sociedade, ela vem um puxando o outro e querendo crescer, e sem ser aquele que eu vou fazer e carregar sozinho, o individualismo na sociedade não prospera. Eu vou fazer uma última pergunta, que o tempo voa, e acho que, né, vai passando um bate-papo super bacana aí com vocês. Para cada um de vocês, vocês puderem dar uma sugestão para quem está nos assistindo, assim, pensa em empreender e pensa, será que eu monto uma sociedade com alguém da família? Será que eu busco um sócio de fora? Ou está indo para o caminho de montar um negócio com alguém da família? Que dica que vocês dariam para a pessoa que está assim, o que é importante ver, avaliar, que caminho seguir na hora antes de tomar essa decisão, ou o que organizar na casa para a coisa fluir da mesma maneira como vocês e todos nós aqui, a gente conseguiu prosperar com uma sociedade em família, que não é fácil, né? A gente vê inúmeros casos aí de separações de sociedade e de relações por causa de um negócio que atrapalhou uma coisa que às vezes estava indo boa. O que vocês podem deixar de recomendação para quem está assistindo? Bom, eu acho que o mais importante de tudo é você criar governança, você criar as regras, né? Acho que se você vem de uma empresa familiar que não tem regra, é aí que começa o problema, né? Então, por que a sua esposa usa esse carro e por que a minha está usando esse carro, por exemplo, né? Por que ela viajou para tal lugar e a minha está viajando para esse lugar? Então, se você não estipular regras iniciais, eu acho que isso pode virar um grande problema. Então, acho que o ponto principal é esse: respeito e principalmente empatia, né? Você saber enxergar com o olho do seu sócio, né? Você se olhar com o olho do seu sócio. Lugar, né? Exato. Então, acho que para mim, acho que isso é o fundamental para você iniciar uma sociedade com um parente, né? E se você tiver a oportunidade de escolher, acho que o parente é uma pessoa, assim, acho que de confiança, né? Eu acho que, logicamente, isso não é uma condição sine qua non, mas eu acho que realmente isso ajuda bastante, mas tem que ter as regras. Sem regra, pode ser o que for, acho que não perdura. Perfeito. E aí, Felipe? Eu entendo que é bom entender e conversar sobre o propósito de cada um com aquele negócio, porque pode ser que um queira entrar naquele negócio para não... Uma coisa que eu escuto muito dos meus amigos, né? Esse negócio dá dinheiro? Não conheço nada que dá dinheiro, de verdade. Porque são 10, 12, 16, às vezes quantas horas que a gente fica no negócio, né? E tem pessoas que têm uma ilusão de que empreender significa que eu não vou trabalhar mais. Eu sou empresário, eu vou começar a ganhar muito dinheiro, então eu vou poder viajar, comprar o carro que eu quero e tudo. E na verdade a gente entra num outro nível de responsabilidade, porque enquanto eu era funcionário também, se eu desligasse o meu celular hoje e fosse ligar no dia seguinte, tinha alguém para resolver. Hoje, se eu não resolvo, pode ser que alguém não receba o salário e várias coisas podem acontecer. Maior. Então, entender que o empreender é assumir responsabilidade. O porquê que eu estou fazendo isso? Com um parente, é deixar isso claro também. Eu e a Daniela, a gente teve essa vantagem de ter propósitos em comum e muito bem definidos para nós como casal, e isso refletiu no negócio. E o segundo, para mim, também é já definir alguns acordos claros desde o início, porque isso começa a passar por questões de retirada, de prolabore ou de distribuição de lucro, ou se eu vou reinvestir na empresa ou não. Eventualmente até aporte quando precisa mais, aí fala, não está dando certo, e aí? Esse mês faltou, e agora? Vamos colocar aqui. Então,
fazer esses acordos desde o início para não ter esses problemas. E por fim, ter transparência em tudo que eu estou fazendo. Porque se eu conheço os números, se eu sei quanto que fatura, quanto ganha, cliente, se eu tenho as informações claras para ambos os sócios, a coisa vai mais fácil. Porque senão fica sempre um clima de desconfiança. Sim. E geralmente as pessoas de fora, né, tem pessoas de fora que acabam falando coisas, criando alguma situação. Então, se eu tenho essa clareza, essa tranquilidade, não, tenho tranquilidade, está aqui os números, está tudo muito certo, é bom. Bom. Essa confiança é fundamental. E a meta a ser atingida também deve ter a mesma linha de atenção dos sócios, né? Então, eu acho que para você dar certo, você tem que ter o mesmo sonho, né? Ter respeito, né? A confiança na qualificação de cada um, né? Então, eu vou fazer, pode fazer que está tudo certo. Né? Você vai fazer a sua parte? Pode fazer, está tudo certo. E o que der errado? O que deu errado? Então, vamos resolver o que deu errado e sentar e realmente esclarecer aquilo e tomar as decisões juntos. Então, fundamentalmente, eu acho que é o respeito, é a vontade de seguir, a vontade de crescer, né? Ter a mesma linha de pensamento e metas a serem atingidas. Né? Eu acho que isso é fundamental. Perfeito. Eu vejo realmente que a gente tem fico muito feliz quando a gente tem uma parcela importante dos nossos franqueados que são familiares e alguma relação familiar ali. E isso daí, quando aparecem novos franqueados, é claro que tem uma preocupação de como que vai ser conduzido aquilo, essas questões de regras, responsabilidades, mas isso ela dá até uma felicidade, uma alegria da gente perceber que assim, o negócio tem um propósito. Na hora que você engaja pessoas que são as pessoas mais próximas que você tem, que existe, que são os familiares, o propósito deles já é naturalmente muito próximo. Se eles estão se engajando no outro, é mais fácil se alinhar e seguir todo mundo junto, e a gente vai prosperando assim, representando muito além do negócio, mas para a família, para a nossa vida, para o nosso espírito, e aí vai. Eu acho que você tem que... O propósito é fazer um bom trabalho, fazer com amor, porque a consequência é você ganhar dinheiro depois. Né? Então, eu acho que o sonho melhor, no início de tudo, eu consigo me dar bem com a minha sócia, né? Então, a gente vai conseguir caminhar juntas, vai. Qual é o nosso propósito? Eles batem, né? Então, batem, o nosso propósito bate. A consequência é natural, que é o financeiro. Né? Bom, gente, super obrigado. Excelente troca aqui. Vocês são grandes empreendedores de família que têm aí prosperado nos respectivos negócios. Isso dá como eu falei, uma alegria muito grande em ver que a gente está participando de alguma maneira todos em conjunto. Claro. Obrigado a vocês que estão nos assistindo. Mais um episódio do BudaCast e voltamos em breve com outros. Um abraço.